Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luan de Andrade Pena e sou estudante do curso técnico em administração. Esse é meu trabalho de Comec, aonde eu aplico um mini plano de ação em um comércio aqui do bairro e aplico o conceito das 5 forças de Potter. Antes de eu falar qual plano de ação é esse, eu vou apresentar para vocês um pouco o comércio que eu escolhi, a área de atuação dele e falar um pouco sobre o que ele faz, o que ele vende, como ganha dinheiro. Eu tô com uma colinha aqui porque são muitas informações e eu não iria conseguir lembrar de tudo. Então, se vocês me virem olhando para baixo, que eu tô pegando um gancho para dar uma lembrada. O comércio que eu escolhi para falar é um comércio bem famoso aqui do bairro. Ele já atua há aproximadamente 8 a 9 anos, até antes disso, há 8 a 9 anos que eu já compro lá, que é o Jackson Açaí e Hamburgueria. Esse comércio ele começou vendendo açaí e devido a grande lucratividade, ele se expandiu há uns anos atrás vendendo hamburguerias. Eles vendem tanto de forma online, em marketplaces como iFood, Rap e algum outro que eu não devo conhecer, deve estar passando aí de forma física também. Você pode chegar lá, comer no estabelecimento, fazer o seu pedido, também retirada. Eles também entregam. O modelo de negócios deles é B2C. É um comércio bem antigo e famoso aqui da região. Ele se destaca bastante por conta dos seus hambúrgueres artesanais, coisas que os outros concorrentes aqui não fazem, exceto um, mas o preço dele é muito elevado. Vocês já entenderam como funciona o negócio, quais maneiras ele atua e o que ele vende, né? Quanto tempo tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco das 5 forças de Potter aplicada a esse negócio, para a gente entender um pouco mais a fundo. Concorrentes diretos, eu citei pelo menos 7 a mais ou menos 1,5 km de distância, porque é o que as pessoas aqui do bairro percorrem para procurar comida, para comer fisicamente. Mais que isso eu não coloquei porque eu não encontrei a necessidade. Aí já entraria em comprar online. Os concorrentes diretos que eu consegui pegar aqui dele foi Tropicale Sorvetes, Chileno Lanches, Hamburgueria Ju Lanches, Padaria Delícia dos Pães, Daniel Salgados, Lincoln Burger e Palion Lanches. Todos esses são concorrentes diretos. As sorveterias porque vendem açaí junto com ele, as lanchonetes porque oferece a mesma coisa que ele oferece. A única diferença é que o Jackson ele se destaca por oferecer um cardápio de lanches artesanais, coisas que esses concorrentes eles não fazem, exceto o Lincoln Burger. Também é muito perto um do outro. Fica tipo assim na rua de baixo da onde o Jackson oferece o seu produto. Só que o preço deles é muito elevado e aí acaba fazendo com que as pessoas querem comprar no Jackson e não no Lincoln. Falando um pouco agora das ameaças dos novos concorrentes, é sim muito fácil. Qualquer pessoa pode começar da sua casa a fazer lanches, começar a fazer açaís, mas vocês vão ter algumas dificuldades. Eu fiz uma lista aqui com as principais coisas que as pessoas vão ter para começar minimamente um negócio de venda de lanches e venda de açaís. Eu coloquei R$ 1.000 para venda, para compras de materiais iniciais, como o sorvete, o açaí em si, granulado, confete, entre outras coisas, embalagens e outros R$ 1.000 para começar legalmente falando. Muitas pessoas, quando começam um negócio de lanche, começam na informalidade. Não abre um MEI, não abre CNPJ, não abre alvará. Mas é importante você começar um comércio legal. Você nem reserva R$ 1.000 para começar esse comércio, porque para evitar burocracias ou dores de cabeça lá na frente. Agora falando um pouco sobre as ameaças, se é possível que ocorra a entrada de novos concorrentes nesse nicho de hamburgueria e açaí. Sim, é muito possível, porque criar açaís, fazer hambúrgueres, manipular esses tipos de alimentos é muito barato, tem baixo custo para você começar a operar. Poder de barganha dos clientes. A gente tem sim, eu como cliente me posicionando como cliente, tem muitas opções de escolhas, não só lanches artesanais, lanches normais, hot dogs, entre outros. E caso o preço suba muito, um valor muito exorbitante que eu fale, bom, isso não é viável para mim, eu tenho muitas outros lanchonetes aqui no bairro, como eu citei para vocês anteriormente. Então sim, se ele aumentar o preço, é perigoso para ele porque
existem concorrentes a menos de 400 metros que faz a mesma coisa que ele faz. Então ele tem que tomar muito cuidado com relação a isso, a preço. Poder de barganha com os fornecedores. Como eu disse para vocês, para criar uma hamburgueria, uma loja que vende açaís, é muito simples. O Jackson ele tem alguns fornecedores, acredito eu, que ele vai buscar em algum atacado da vida. E pelo menos aqui na minha região, os preços dos atacados são muito competitivos. Tem muitos atacados aqui. Eu moro aqui em Sumaré, no bairro Maria Antônia. Tem supermercados na minha região, pelo menos 4 supermercados. E um pouco mais longe tem os atacados da vida. Em Paulínia tem um açaí atacadista. Em Sumaré tem pelo menos 2 atacados. Então, se caso algum produto desses, a carne que ele compra de tal atacado aumente, ele consegue facilmente fazer uma pesquisa de preço em outros mercados para conseguir o preço mais vantajoso para o comércio dele. Isso vice-versa, não só na carne, no açaí, falando um pouco sobre as ameaças de produtos substituídos, porque o foco dele é açaí e hambúrgueres. Pelo menos aqui na região dele, ele pode sofrer muito esse tipo de ameaça, porque a menos de 1 quilômetro tem marmitarias, tem pizzarias, então sim, ele tem que ficar muito atento com relação a isso, que ele pode sofrer essa substituição, ainda mais se ele subir muito o preço, voltando no que eu falei com relação ao preço, se ele subir muito o valor de um hambúrguer artesanal, sei lá, 50, 60 reais, a pessoa vai preferir pagar uma pizza de 6 pedaços, 8 pedaços, do que comprar um lanche artesanal. E ele tem sim esse risco de produto substituído, ainda mais pizzaria. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre um plano de melhoria que eu criei aqui para o Jackson Açaí. É um plano simples e direto, mas que eu acho que vai impactar diretamente na receita dele. Como vai entrar dinheiro de caixa final do mês, de lucro, faturamento. O objetivo é muito simples, aumentar as vendas durante a semana, de segunda a quinta. Já que, como ele atua como uma lanchonete e uma loja que vende açaís, o grande movimento desses tipos de comércio normalmente é de sexta a sábado. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, normalmente as vendas caem muito ou eles nem chegam a vender. Algumas ações que eu propus aqui no meu bloco de notas é criar promoções exclusivas para esse tipo de semana. Postar mais vídeos curtos no Instagram e no Facebook. Eu dei uma pesquisada, eles não são nem ativos nem no Instagram, nem no Facebook. No Instagram eles nem possuem página. O dono do local, o Jackson, provavelmente ele não acredite muito nisso, porque não converte tanto quanto o iFood em si, mas é muito interessante você ter uma página do seu comércio ativas nas redes sociais, porque, querendo ou não, causa uma sensação de proximidade com o cliente que vai lá. Eu criaria uma página para ele no Instagram, página do Facebook tem, depois eu falo da do Facebook, mas no Instagram criaria Reels, das promoções, movimentaria. Provavelmente todo cliente que acessasse a loja deles fisicamente, eu seguiria, falaria para eles de alguma forma seguir a página e daria ênfase naquela promoção que a gente faz ao longo da semana. E com relação ao Facebook, a última postagem que eu vi parece que foi ano passado ou retrasado. Então movimentar ainda mais o Facebook. Nem que eu pague uma pessoa 300, 400 reais, uma pessoa que saiba movimentar essas páginas, criar essas artes, mas eu adicionaria assim como caixa para ter essa presença online junto com as promoções que eu iria criar de segunda a quinta. Fazer parcerias com influenciadores locais com essas promoções sazonais. Uma coisa que acredito eu que deve chamar muita atenção do povo é se você fazer essas parcerias e ainda mais propondo desafios com os influenciadores locais. Ele pode, sei lá, criar uma promoção, vendo coma 5 hambúrgueres em 10 minutos e não pague nada. Na quarta-feira, e aí ele faz essa promoção em parceria com algum influenciador, e isso, querendo ou não, pode dar muito certo, pode chamar muita atenção, porque uma coisa leva a outra, as pessoas começam a falar do seu comércio, começam a movimentar, e rapidamente elas começam em lábio, de curiosidade, e tendem a consumir algum tipo de local. E aplicando essa estratégia simples, como que eu vou saber se deu certo? É muito simples, não tem segredo nenhum. Coloquei algumas coisas aqui, eu posso
observar o aumento de vendas nessa semana, de segunda a sexta, com meses anteriormente. Se ele não possui uma planilha, se ele não possui nenhum medidor de métrica, então eu falaria para ele, vamos monitorar nas primeiras 3 semanas o que você vende de segunda a quinta. Depois vamos criar essas promoções em parceria com os influenciadores. Vamos movimentar sua página e vamos criar nomes especiais para essas promoções. E aí depois a gente mensura dentro da nossa plataforma digital o quanto de vendas saiu com o nome de determinada promoção. Nas redes sociais, como eles não têm movimentação, então vai ser muito notório, tanto na página do Instagram e tanto no Facebook. A gente consegue ver esse crescimento naturalmente das postagens, mas também a gente iria fazer uma mensuração no próprio dashboard do Instagram, mensalmente e semanalmente, os seguidores a gente conseguiu atrair. E a gente fazia o comparativo com posts normais de sábado, sexta, sábado, domingo e posts da semana das promoções de segunda, quarta e quinta. E também uma coisa com relação ao movimento do WhatsApp. A gente faria uma métrica. Bom, se a gente sabe que nessa semana houve uma média de 30 pedidos feitos por dia e depois das promoções que a gente começou a fazer houve um aumento de 60, 70 pedidos, então a gente consegue validar isso com todos, e isso não é pegando somente uma métrica e falando, deu certo. A gente iria olhar todos os resultados, tanto no WhatsApp, nas páginas, no caixa, no que entrou de dinheiro em si, e a gente iria validar se deu certo esse plano de ação. Lembrando, isso tem o objetivo com que aumente as vendas do comércio local de segunda a quinta, porque os movimentos, os dias com que tem mais baixa nesse tipo de comércio. Dificilmente as pessoas vão querer pedir um lanche na terça-feira, na quarta-feira, porque elas estão presas naquelas rotinas, elas deixam mais para pedir para o final de semana. Por isso que a criação de promoções, ainda mais em parcerias com influenciadores, viria para atrair essas pessoas. As pessoas iriam olhar no Facebook, olhar no Instagram, iriam comentar um para o outro. Estratégias que eu acho que, bem aplicadas, vão sim dar um ótimo resultado para esse comércio. E é claro, sempre falando do preço, como eu falei anteriormente. Você falar para ele deixar o preço competitivo para com que ele não perca os clientes dele. É isso, essa é a minha análise Potter e o meu mini plano de ação para o comércio Jackson Açaí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida sobre a análise ou sobre o plano de ação, eu consigo sanar aí as dúvidas para vocês pessoalmente. Fiquem com Deus, tamo junto e é nóis!